Olá, pessoal, podem ir entrando. Eu vou aceitar todo mundo aqui nessa sala virtual. Para quem está entrando agora, eu queria que vocês deixassem a câmera ligada, que eu quero ver o rostinho de todo mundo. Eu já estou vendo que tem gente que fez meu curso aqui no ano passado. Ah, que maravilha! É, Acho que a gente já pode ir começando, né? Bem, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Elizabeth Baez, sou historiadora, museóloga, e aqui nesse curso de História da Arte a gente vai estar falando um pouquinho da história do teatro. Que começou ali no início do século VI a.C. e teve seu fim no início do século XXI. Eu gosto sempre de começar as minhas aulas falando da importância da gente olhar para o passado para a gente compreender o presente, não é mesmo? Bem, a concepção daquilo que a gente chama de teatro hoje em dia manifestou-se sobretudo na civilização ocidental, na Grécia helenística, para adorar e saudar os deuses, politeístas, sobretudo, Baco, Dionísio, não sei se vocês já ouviram falar. Tudo isso num ritual regado a bastante vinho, danças, músicas, orações, essa mistura toda se tornou o que hoje a gente chama de teatro, tá certo? E aí, com o passar do tempo, houve um processo de cristianização do Ocidente, dado e reforçado principalmente pela potência do Império Romano. Aí, as oferendas aos deuses passaram a ser destinadas a um único deus, um deus homem. Sim, essa civilização primitiva ainda acreditava que Deus era homem. Bem, aí a gente vai correndo pela história, né? E a gente vê que esse simbolismo, esse caráter de oferenda, né? Passa a ser produto e mercadoria para satisfazer as demandas de um grande capital. Tá? Vocês estão lembrados do capitalismo? A gente já estudou alguns capítulos. Eu tô vendo que tá subindo um monte de janela aqui, gente, e eu vou pedir para vocês paciência, que eu vou responder todas as perguntas no fim da aula, no fórum, tá certo? Carla tá perguntando o que é capitalismo. Xerri, eu já respondi. Xerri, eu já falei disso, querida. Se você não tá entendendo, volta ao vídeo que eu não tenho tempo para ficar repetindo isso aqui, tá certo? Mas assim, só para dar uma contextualizada, capitalismo era nosso antigo sistema econômico que acabou em decadência da supremacia estadunidense para favorecer a ascensão hegemônica chinesa, dando origem ao nosso atual sistema econômico. Tá certo? Vocês já deveriam estar sabendo disso, gente. Mas de qualquer forma, eu vou deixar em anexo aqui alguns documentos, alguns gráficos do período teatral, tá? E algumas imagens de como que eram os teatros da época, e vocês podem estar aí navegando na realidade virtual, tá certo? Agora, uma coisa que eu quero pontuar para vocês, assim, com o passar da história, um momento histórico importante, é que no final do século XIX, início do século XX, teve uma propagação das ideias de que Deus estava morto, dada principalmente pelo filósofo Nietzsche. E é nesse momento que começa a disfunção erétil do teatro. Tô vendo que tá subindo umas janelas aqui de perguntas. Eu já falei que respondo no fim da aula no fórum, gente. Deixa eu terminar de completar o raciocínio. Helena tá perguntando se os teatros eram transmitidos por um telão. Já entrou aí na realidade virtual, né, querida? Não, não, querida. Cherry, entende uma coisa? Era tudo feito ao vivo, era impressionante. As pessoas se reuniam todas, umas ao redor das outras. Era um negócio assim. Se você navegar aí na realidade virtual, você vai ver que alguns teatros pareciam inclusive uma caixa preta de tão fechados, nem janelas tinham. Mas voltando aqui, gente, olha, o que eu quero que vocês compreendam mesmo é que o teatro se arrastou a duras tentativas de sobrevivência aí, sobretudo no fim do século XX, tá, gente?
O teatro não era para qualquer um, gente. Era muito caro frequentar os teatros. Os ingressos aí equivaliam ao preço de um celular, né? Mas com o passar do tempo, foi se popularizando, os ingressos começaram a ficar gratuitos, muito deles, mas as pessoas foram perdendo o interesse e não mais frequentando o teatro. Chegou a tal ponto em que os atores eram forçados e obrigados a se apresentar para outros atores ou artistas, tamanha decadência em que se encontrava o teatro. Tá certo? Eu tô vendo que tem gente bocejando. Bocejo na minha aula, não. Eu tô de olho, viu? Olha, voltando aqui, gente, um marco decisivo para o fim do teatro foi com a peste da Covid no início dos anos 2000, por volta do início dos anos 2000. Houve uma grande crise econômica em que todos os teatros fecharam para se tornar órgãos do governo. Mas é importante salientar que estava tendo, ao mesmo tempo, uma expansão da cultura audiovisual mal remunerada. Então, o teatro já não mais fazia sentido. Bem, é isso. Eu quis elencar só os pontos principais. Vocês podem estar aprofundando no tema com a bibliografia que eu deixei para vocês. Eu vou responder as perguntas no fórum. E vocês não podem deixar de perder a próxima aula, que a gente vai falar sobre o circo, que também teve seu fim com a peste da Covid. A gente fica por aqui. Até mais!